Bom dia. Hoje eu vou falar sobre, hoje é o último vídeo do ano, né? Então eu não vou fazer um resumo, né? Eu vou falar sobre um autor, né? Que fala sobre as instituições, que reformulou as relações dentro das instituições de saúde mental. E essa mudança, ele próprio, ele revela, não foi ele, e sim outros psicanalistas, psiquiatras, que introduziram, né, quer dizer, que trouxeram uma contribuição para a terapia de grupos. E a partir daí ele fez uso desses conceitos para poder modificar as relações dentro dos hospitais psiquiátricos na época, na década de 60. E esse autor é o Maxwell Jones e tem um livro chamado A Comunidade Terapêutica. É um livro clássico, né? Um livro, e ele tem o mais importante nesse vídeo, nesse livro, é que ele transforma, né, o que era uma regra, né, ele transforma, ele relativiza, quer dizer, ele não joga fora, né, o que existia, que era uma certa tinha que ter, e hoje em dia tem que ter uma autoridade, né, ou seja, mas ele reformula as relações quando a autoridade ela não se faz necessária. Vou explicar. Ele fala de casos graves onde se faz necessária a autoridade. Aí ele se refere aos médicos, né, mais antigos, com experiência, que tem que seguir um determinado protocolo, e ele amplia, né, o espectro das relações para os casos que não são de alta, casos mais graves, são casos medianos, baixa complexidade, média complexidade. Então, nesses casos, ele trabalha muito as relações que ele chama de assistentes, que hoje em dia, nos residenciais terapêuticos típicos, né, são os técnicos de enfermagem, os enfermeiros e os psicólogos, né, que na época, os psicólogos na época já estavam começando a fazer parte das equipes de saúde mental. Ele cita o Bion, né, que foi um psicanalista inglês, né, e ele tem um trabalho fantástico de grupo, tem vários livros, hoje em dia existem estudos, psicanalistas estudam a obra dele, né, mas ele tem trabalho na área de grupo muito importante. Então, hoje, né, é importante que as pessoas conheçam realmente aqueles profissionais, aqueles autores que modificaram para o paciente, né, dentro da estrutura, a relação nas equipes. Então, é bom que se entenda que a instituição ela continua funcionando, só que a mudança a mudança ela acontece dentro da instituição, para falar, o resultado final é que é o importante. Então, as relações entre os pacientes com a equipe evolui, ou seja, a equipe passa a olhar o paciente não apenas como claro, tem a questão da doença, sim, mas é uma pessoa com uma doença, e não uma doença, né? Pode não parecer, mas é importante isso, né? Até o próprio, existe até
a própria forma de se dirigir, né, aos pacientes, o doente tal, que é uma tradição no setor, em hospital, o doente do quarto tal. Então, mas só que isso repercute na equipe, no meu entender, de uma forma não muito adequada, né? Então, mas isso é um outro tema. Maxwell Jones, ele foi realmente um dos precursores na reformulação, né, das instituições de saúde mental. Era um democrata, tá? Então, todo residencial terapêutico, e aí eu falo não só os de hoje, a todas as instituições de saúde mental que foram criadas a partir da década de 70, 80, 90, elas têm como base o trabalho desse livro, A Comunidade Terapêutica, do Maxwell Jones. Nós aqui no LPA, isso meus funcionários, a equipe, eles sabem, é um mantra, né? Aqui nós temos pessoas que precisam de cuidados, de atenção, né? E todos aqui merecem e são escutados. Todos os residentes, eles têm um acesso, eles têm capacidade, possibilidade de falar, de reclamar, de opinar, né? Tanto que é muito comum, né, as pessoas virem aqui na minha sala para conversar. Esse Natal nós ficamos com 50% dos nossos residentes foram para suas casas, passar o Natal, outros vão emendar aí Ano Novo. Então, como esse é o último vídeo do ano, eu desejo a todos um excelente 2020. Um abraço a todos.